vocês já sabem disso, senão não estariam aqui. Então, agradeço aí a confiança. É, isso para mim como professor, como profissional nesse mercado financeiro, essa confiança em estarem participando do meu treinamento é simplesmente sensacional, porque acho que diferentemente de outras áreas de ensino, mercado financeiro, talvez no mundo inteiro, mas acho que mais especificamente no Brasil, o nível de desconfiança é muito grande, talvez porque a gente está falando de dinheiro, né? E dinheiro é algo que a gente vai ver agora no módulo de finanças comportamentais, é algo que mexe muito com a cabeça da gente, né? Mas mexe demais. E não é só a questão do trading, é em questão de vários outros aspectos, né? Então, o dinheiro leva pessoas a cometerem crimes, atrocidades, leva a gente a fazer loucuras, destroem casamentos, destroem amizades, destroem relacionamentos, destroem famílias, né? Então, eu acho que talvez por isso que eu acho que lecionar em mercado financeiro é sempre um desafio, porque a gente está falando do sonho de todos de ganharem dinheiro, de terem uma aposentadoria tranquila, de terem sucesso, de mudarem de profissão, desenvolver uma profissão nova. Então, eu ter a confiança de vocês para estarem aqui comigo é simplesmente algo indescritível. Tá ok? É um prazer, além do prazer que eu tenho de dar aula, que é vocês que me acompanham aí sabem que é genuinamente verdadeiro. Eu amo de paixão isso, é a coisa que eu mais amo, que eu mais curto fazer na minha vida, é lecionar. Esse projeto aí que a gente começou agora de treinamento 100% prático em tempo real, está sendo uma das maiores realizações, porque eu estou indo finalmente aonde eu nunca tinha conseguido ir, que era além de ensinar análise técnica e finanças comportamentais, era fazer as pessoas terem controle emocional e começarem a ganhar dinheiro, né? Então é um processo gradual de levar as pessoas a evoluírem do primeiro até o quinto estágio como trader, mas está indo até mais rápido do que eu esperava. O feedback está sendo sensacional, os resultados também. Então, esse treinamento que a gente vai assistir agora é parte desse projeto inteiro, desse processo. Vocês vão ter uma semana aí online, alguns vão ter 4, alguns vão ter permanente, que já são meus clientes na Valpires, mas é simplesmente é, um sonho estar podendo realizar isso, de conseguir finalmente atingir os meus objetivos como professor, que é transformar pessoas alunos em traders, né? Eu acho que finanças comportamentais, que é o módulo que a gente inaugura hoje, ele veio crescendo ao longo dos meus 10 anos como professor, de um módulo de 15 minutos até hoje ser um treinamento totalmente independente de 12 horas, né? De mais de 12 horas. O último chegou a ter 16 horas, porque a gente vai conversando, etc. E a coisa às vezes sai do roteiro, né? Mas quando eu comecei a dar meu primeiro curso de análise técnica, que tinha finanças comportamentais no início, e eram apenas 3 slides, e que eu tinha que cumprir para manter o cronograma on track, eu tinha que cumprir esses 3 slides em 15, 20 minutos. O próprio fato de eu ter começado a dar aula 10 anos atrás e ter acompanhado os alunos da primeira turma na sequência durante alguns meses, etc., na época por Yahoo Grupos, por e-mail, não tinha rede social, é, já mostrou que só a teoria não adiantava, né? E aí foi crescendo, finanças comportamentais foi crescendo e virou aí, entre aspas, esse monstro que eu tenho que passar para vocês e que leva aí, eu tenho um curso independente disso, mas que aqui a gente vai gastar no mínimo 4 horas, e de qualquer maneira, durante todo o desenrolar do curso, a gente vai estar falando de finanças comportamentais, de comportamento, de emoção, porque quando a gente estiver analisando os padrões, né, quando a gente estiver analisando os contextos de análise técnica, de compra e de venda, eu vou estar sempre levando vocês a pensarem nisso, não como robôs, não como uma análise mecânica, mas como uma análise discricionária com uma forte dose de finanças comportamentais. Ou seja, não é qualquer sinal que a gente vai entrar, não é qualquer padrão que a gente vai entrar, por mais que eu vá mostrar centenas de padrões aí nesses 3 dias, a gente vai entrar nos mais seguros, né? É o que eu falo na minha sala de aula aí online. Oportunidade a gente não procura,
ela que encontra a gente. A gente não pode ficar catando oportunidade. Isso envolve um controle emocional muito grande. Senão a gente fica girando igual peão o dia inteiro. Pode ter dia que vai ganhar muito dinheiro, pode ter dia que vai perder muito, mas não vai ter consistência. E conforme o emocional vai se prejudicando, cada vez vai ter menos consistência, cada vez vamos fazer mais erros. E é o que eu vejo aí o tempo todo, a galera quebrando, 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 perdendo tudo, desistindo, famílias sendo destruídas, né? 10 anos de FGTS sendo jogado no lixo em 2, 3 meses, FGTS, rescisão, multa, aposentadoria de uma vida inteira. No outro dia, o professor, amigo meu, perdeu as luvas que ele ganhou para ir para uma academia Bambambam Bam, Bam, e mais um carro que ele ganhou dinheiro do seguro que tinha dado problema. Perdeu tudo em 2, 3 meses, né? Eu ficava com aquela sensação, caramba, o cara foi meu aluno. Então essa sensação de impotência, de não conseguir mudar, me fez falar cada vez mais de finanças comportamentais, só que mesmo assim continuavam as pessoas a quebrar. Então esse projeto agora do treinamento prático online está sendo fundamental para a coisa realmente funcionar e eu atingir meus objetivos de realização como professor, de ver os alunos terem sucesso nesse mercado, tá? Então agradeço a confiança de vocês. Isso já serve de introdução aí para o que a gente vai ver, a importância das finanças comportamentais, tá? E vocês, qualquer dúvida, vocês vão me passando aqui pelo chat, tá? Eu estou acompanhando aqui em outro monitor. Se o delay aumentar de repente, eu vou restartar a máquina, mas a máquina não, desculpa, o servidorzinho aqui, o aplicativo, mas é coisa de 5 segundos, só para preservar a, a dinâmica da gente estar falando no mesmo time frame aí, não ficar um delay muito grande. Tá ok? Deixa eu encerrar isso aqui. Bom, então vamos lá. É, Primeiro módulo, então, é o módulo de finanças comportamentais, né? Na verdade, para ser trader, para essa coisa funcionar, para análise técnica funcionar, é um tripé aonde a gente precisa de três coisas. Uma delas é a ferramenta de análise que a gente usa, pode ser AT, pode ser análise fundamentalista, pode ser tape reading, pode ser o que for, tá? É apenas uma ferramenta, é apenas um processo. Muitas vezes a gente dá valor demais para isso e esquece das outras duas pernas, que são as que vão fazer esse processo funcionar direitinho. E que duas pernas são essas que a gente vai ver nesse treinamento? O primeiro, finanças comportamentais, que é onde todo mundo falha, muito mais até do que manejo de risco. Manejo de risco é um negócio tão óbvio que a galera ainda pelo menos consegue, em geral, funcionar. É claro que conforme as finanças comportamentais, o lado emocional vai indo para o saco, o cara que operava 5 mini contratos, daqui a pouco está operando 20 cheios, que equivale a 100 minis, né, que é 20 vezes o que ele pode operar, por conta de desespero, de tentar recuperar, enfim, aí começa o círculo destrutivo e a pessoa esquece manejo de risco, né? Mas tudo começa com finanças comportamentais. Então, é um tripé indissociável, não tem como a gente separar. São três pés que mantêm isso funcionando. Então, no nosso caso, vai ser análise técnica, finanças comportamentais, que a gente vai ver agora, e manejo de risco, que é o último módulo que a gente vai ver no sábado, à tardinha, à noitinha. Tá bom? Bom, vamos quebrar alguns paradigmas em primeiro lugar. Muitos perguntam para mim, muitos de vocês mandaram para mim, eu não sei nada, estou começando agora do zero, esse curso é para mim? Eu falei, com certeza, porque quem não tem nenhum vício é muito mais fácil de aprender do que qualquer outra pessoa, tá? Aí eu que já opero há um tempão, também foi feito para você, justamente pela questão das finanças comportamentais, que eu vou dar muita ênfase, mas também pela análise técnica da maneira como vou mostrar, né? Eu tenho visto muita coisa aí, principalmente não em termos de treinamento, mas também já vi muito treinamento no passado, os próprios treinamentos que eu já fiz, ou vídeos que eu assisto, que mostram a análise técnica de uma maneira que eu discordo um pouco, mostram como se fosse uma coisa muito fácil. A análise técnica em si mas operar na bolsa não é, né? É muito fácil ganhar milhões com simulador
e é muito fácil perder alguns milhares de reais muito rapidamente com dinheiro de verdade, né? Então, eu vou tentar mostrar uma análise técnica que funcione, abordando o viés psicológico o tempo todo, tá? Mas eu acho que depois do módulo de finanças comportamentais, a visão que vocês vão ter da análise técnica ou da atividade de ser trader vai ser diferenciada. Não vai ser aquela coisa tão binária do tipo, é assim, é assado e acabou, porque na hora do vamos ver, quando a gente vai operar, é muito mais difícil, né? É muito mais difícil, justamente por conta do lado emocional. Então, esse treinamento também visa corrigir isso, meio que resetar a cabeça de quem está perdendo, de quem não tem consistência, para botar um software novo, né? Formatar o cérebro e botar um chip novo no lugar, um mindset novo aí para operar. Tá? Por isso que eu gosto de começar com essa frase aí do John Maynard Keynes, né? Eu não gosto dele, mas essa frase eu acho bem bacana. E como ele é economista, eu acho que se encaixava aqui, né? A economia é dividida em pré-Keynes e pós-Keynes, né? O cara teve um impacto aí monumental na história econômica, principalmente pelo momento que ele surgiu e a teoria dele surgiu aí durante após o crash de 29, né? Com relação à intervenção estatal, etc., para recuperar a economia. Mas enfim, eu tive um aluno uma vez, PhD em economia, por uma universidade francesa, né? Ele até tinha um sotaque, então talvez ele tenha feito até o doutorado dele lá, porque a família deve ser original de lá, mas ele falava português fluente, mas com leve sotaque francês. Era um senhor, né? Foi uma turma que eu dei lá na Bovespa, acho que foi uma das minhas primeiras turmas, em 2010, tá? E era uma turma que tinha 48 alunos. E eu sei que no último dia ele chegou com um envelope pardo, ele tirou um calhamaço grampeado, falou: "Isso aqui é meu currículo, queria que você desse uma olhada, eu quero ser trader, eu quero ver o que você acha, porque eu acho que eu vou ser um excelente trader. Olha só minha história, eu sou doutor em economia, não sei o quê." E aí eu até comentei com ele que talvez de todas as pessoas que estavam naquela sala, ele talvez fosse com menos probabilidade de ter sucesso nessa profissão. Aí ele ficou assustado, arregalou um olhão e aí perguntou: "Mas por quê?" Eu falei: "Porque você tem muito conhecimento, muita informação de economia, é um doutor em economia, tem PhD, né? E isso vai te dar tilt na hora que você estiver operando. Você vai ver um negócio dando compra, você vai falar, não pode comprar porque, porra, isso aí tem que cair, porque os fundamentos são assim, são assados, a economia, o Fed, a inflação, a taxa de juros, enfim, isso vai entrar em curto-circuito na tua cabeça. E ser trader é outro bicho, é outra coisa. Né? O meu afilhado que quer ser trader, ele agora está fazendo vestibular e perguntou: Dindo, faço economia, né? O que eu faço? Aí eu falei: meu irmão, faz psicologia. E eu falei fazer psicologia não pelo lado das finanças comportamentais, mas porque eu tenho, desculpa a brincadeira, é onde tem mais mulher na faculdade, né? Se ele quer ser trader, então que ele aproveite esses anos dele na faculdade, numa sala florida, bem frequentada, né? É... Para que vai fazer economia, né? Ser massacrado durante 5 anos, fazer aquelas provas cabeluda e provavelmente mais da metade da turma só de homem, né? Faz psicologia, né? É claro que é brincadeira, né? Mas eu quis dizer para ele que fazer economia não é o que vai fazer ele ser um bom trader. Não é isso que vai fazer ele ser um bom trader. O que vai fazer ele ser um bom trader é controle emocional, é esquecer essas ideias velhas, né, e usar as novas. A análise técnica faz muito sentido. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda é um pouco desprestigiada ou condenada ou ridicularizada, mas funciona maravilhosamente bem, né? Visto que o Wall Street Journal foi fundado pelo pai da análise técnica, pelo Charles Down, que era um grafista. E aquilo ali, aqueles estudos que ele fazia, né, que aí levou ele a criar o índice Dow Jones para poder confirmar o movimento das ações como um movimento em conjunto, não como uma coisa aleatória. Ele criou o índice Dow Jones em 1884, né, o Dow Jones Transportes, que depois virou industrial em 1886. Vou contar essa história mais para frente. E ele criou um jornal, né, a coisa cresceu tanto que virou um jornal.
Ele é fundador, cofundador do Wall Street Journal, né? Então lá é muito respeitado, lá funciona muito bem. Então é uma ciência que não é uma ciência, não é caótica, não é misteriosa. Quem fala que é misteriosa é porque pensa, a cabeça é um mistério, a gente vai ver isso já já, por isso que não entende o que, que os gráficos estão dizendo, né? Mas é algo que exige um controle emocional muito grande para poder fazer isso funcionar. E aí essa questão de, por exemplo, que eu estava falando desse doutor aí em economia, que as coisas não batem, é porque o mercado em si, ele está sempre à frente da economia real, né? Então essa alta que a gente teve aí nesses últimos meses aqui na bolsa, que a gente veio lá dos 44, 48 e batemos aí 65, era por expectativas de mudanças que estão vindo muito devagar, talvez o mercado não goste, né? Tivemos a aprovação da PEC e dos gastos aí na terça-feira, mas aí tem o risco político aí de toda essa cúpula cair e a própria previdência aí com quase que a PEC não passa por 3 votos, quer dizer, isso já mostra que a Previdência, que é muito mais sensível, pode estar em risco. Então o mercado estava apostando em melhorias que podem não vir, e aí o mercado volta. Mas se vier, é aquela história, sobe no boato, cai no fato, né? Pode ser que o mercado tenha precificado, a hora que sair, corrige. Então são essas coisas que a própria literatura, a própria imprensa econômica, né, cria esses paradigmas, essas frases, não, sobe no fato, sobe no boato, cai no fato, etc. É porque o mercado trabalha com expectativas e a gente vai operar essas expectativas, né? A gente vai ver isso na parte de análise técnica. Então, realmente, para essa coisa funcionar, a gente tem que esquecer as velhas ideias e começar do zero agora. Por isso que eu falo, esse treinamento é bom para quem nunca viu nada, porque já vem com a cabeça limpinha, apesar de ter, sim, alguns vícios já, né, de anos e anos lendo jornal, lendo revistas. Vídeo aquela brincadeira que eu faço sempre, né, que foi censurada lá na bolsa. Eu mostrava o gráfico do Ibovespa e botava o topo e o fundo do Ibovespa com as capas da exame. Todos os topos que o Ibovespa fez mostrava exame sim exuberante. É hora de comprar, vamos investir. E todos os fundos a exame, o desastre na bolsa, não sei o quê. Ou seja, a exame simplesmente refletindo a mentalidade dos amadores, a mentalidade emocional, né? É, disseminando pânico no fundo e disseminando euforia no topo, né? E com isso, galera comprando o topo e vendendo fundo, como sempre, né? Então, é como o Buffett falava: seja corajoso quando todos tiverem medo, tenha medo quando todos forem corajosos, né? Acho que foi ele que falou, não sei se foi ele agora ou o Rockefeller ou o Rothschild, um dos três. São os caras que eu já li biografias, mas se não me engano foi o Buffett. Sejam corajosos quando todos forem medrosos, sejam medrosos quando todos forem corajosos. Tá ok? Então, o mercado é isso. Só que realmente isso é muito difícil, né? A gente ter essa disciplina de seguir o preço. Claro que eu vou dar então na parte de análise técnica, alguns instrumentos para ajudar a tomar essa decisão com mais segurança. Beleza? Mas vamos seguir aí o programa. Esse aqui é um outro slide bastante legal. A frase é do Tolstói, né? É muito parecida com o que a gente acabou de ler agora do Keynes, né? Os temas mais complexos podem ser explicados ao menos inteligente dos homens, caso ele não tenha nenhuma ideia sobre eles, mas o assunto mais banal não pode ser esclarecido ao mais inteligente dos homens, caso ele seja convencido que já conhece o que tem diante de si. Então isso é simplesmente perfeito. E a prova disso, né, esse aqui é o meu fundo de tela, que eu tirei aqui um print e botei nesse slide. É eu com meu filhote, meu caçula, quando ele tinha 3 anos, né? Minha esposa, aqui a minha mesa aqui da minha biblioteca, é uma mesa em L, grandona, então minha esposa fica às vezes do lado de lá da mesa, que faz o L aqui junto com essa mesa que eu estou agora com os monitores. Ela fica ali com o laptop às vezes trabalhando, lendo e-mail. E aí ela pegou essa foto no flagrante ali no meu colo, né? Ele estava bonitinho olhando os gráficos,
Mas nessa hora que ela pegou a foto, ele botou o dedinho e falou: Papai está caindo. Ele não falou vende nem nada, porque ele nem sabe, mas ele olhou assim: Papai está caindo. Cara, olha, foi sensacional, porque um menino de 3 anos e meio, ele olha um gráfico, ele nunca viu na vida, ele não sabe nem o que é gráfico, não sabe nem o que é ser trader, mas ele olhou lá, os candles, né, vermelhinhos, e falou: Papai está caindo. Né? Acho que ele viu subindo, depois descendo, enfim, é uma criança que não sabe nada de nada, não sabia nem escrever, nem ler nessa época, mas ele olhou um gráfico e falou: Papai, está caindo. Quer dizer, se ele fosse operar baseado nessa percepção dele, ele ia ficar rico. Tá caindo, ele vende, tá subindo, ele compra. E detalhe, um amigo meu que foi tesoureiro de um grande banco por anos, que agora é trader autônomo, opera para ele, fica operando só dólar para ele, mas trabalhou em tesouraria de um dos maiores bancos do Brasil por anos. Ele fez o meu treinamento em fevereiro, aquele treinamento Trading Like a Boss, que eu dei a parte de finanças comportamentais com o Oliver, e o Oliver deu a parte do Trade System dele. E conversando com o Zé no coffee break, né? Falei: pô, Zé, que bom você estar aqui, um trader institucional aqui assistindo meu curso, me prestigiando. Eu falei: não, nada, eu tenho bastante para aprender contigo, não sei o quê. Tem nada, pô, que você aprendeu lá no banco, pô, isso era meu sonho, ter um dia trabalhado em tesouraria, uma mesa proprietária de um grande banco, deve ser maravilhoso, não sei o quê. Como é que era, Zé? Como é que era trabalhar lá? Falei: ah, cara, vou te falar um pouco aí o que a gente viu aí na tua aula de finanças comportamentais. Meu primeiro dia no treinamento, na tesouraria, né? O tesoureiro estava lá e ele virou para mim e falou: Zé, se você quiser se dar bem aqui, ganhar dinheiro, ganhar bônus, só tem duas coisas para você fazer. Quando estiver subindo, você compra, estiver caindo, você vende. Fazendo isso, cara, vai dar tudo certo. Quer dizer, é muito mais simples do que a gente imagina. Mas por que todo mundo quebra? Então, por que 90% quebra quando a gente vai ver? Que é um número místico aí, um número estudado aí pelo Daniel Kahneman. Por que 90% fracassam? Emocional. E por que o emocional é tão ruim? Porque a gente está lidando com dinheiro, com sonhos, com trabalho duro para conseguir o dinheiro que a gente está levando para o mercado. Enfim, é isso que é o que a gente vai ter que dar mais atenção pelo resto das nossas vidas, porque qualquer deslize, né? Qualquer deslize pode ser fatal. A gente pode entrar, não digo quebrar num deslize, mas começar a entrar num círculo vicioso, né? Que depois de muito tempo que você trabalhou, conseguiu sair, entrar num círculo virtuoso, de repente se dá uma escorregada e não se apruma, não se levanta, não vira a página e aquilo vai piorando, pronto. De repente um trabalho de anos vai embora em coisa de semanas, né? A nossa sala lá são 15 dias seguidos de pregão, 14 dias com gain. O único dia com loss, que foi segunda-feira, loss pequeno, mas foi um dia com loss. O que me deixa irritado que foi que naquele dia eu saí do meu trade system várias vezes nas entradas, né? Eu operei comprado com o dólar caindo. Por quê? Ah, não, bateu no valor, no suporte de ajuste, deixou um martelinho, eu vou comprar. Podia até ter dado certo, porque isso funciona algumas vezes, mas eu estava contra meu trade system. Não importa que ele tinha um suporte, o mercado estava vendido em dólar, mas eu apostei que ali seria um fundo. Eu fiz uma aposta. Então, a maior parte das pessoas hoje opera assim, fazendo apostas, tentando adivinhar fundo, tentando adivinhar topos. Né? E quando você pega o livro que todos eles leem, todos eles admiram, gostam, né? Eu acho que Desse Livermore é uma unanimidade entre todos os traders, né? É um mito, é uma referência, uma lenda, né? Martin Pring, aqueles traders do livro Magos de Mercado, todos eles são mitos para a gente. A gente lê os livros dos caras e eles falam: opere sempre a favor da tendência. A tendência é sua amiga. E a gente, na hora que vai operar, faz diferente, né? Porque a gente perde os movimentos a gente acha que o movimento já começou e não quer pegar o resto, não sabe até onde vai, então tenta adivinhar, né? O movimento está subindo, então já que perdeu uma parte do movimento, tenta adivinhar o topo, porque fala: não peguei a ida, vou pegar a volta. E pronto, está operando contra a tendência, né? Até dá para operar contra a tendência, até tem maneiras de operar contra a tendência com mais segurança,
Mas é muito mais fácil operar a favor da tendência. A gente tem feito isso há 15 dias, estamos fechando com lucro 14 dias. Inclusive nesses últimos dias que foram complicados, ontem e hoje especificamente, sem correlação entre índice e dólar, voláteis, os dois subindo juntos, os dois caindo, aquela sensação que um dos dois estava mentindo o tempo todo, né? Consolidações maiores que dão possibilidade de entrada, mas o preço está preso numa consolidação, então os alvos são curtos, aí com isso volta mais rápido. É, enfim, é, operando contra a tendência, estamos aí ganhando a 14 dias em 15, e a galera começando a acreditar na análise técnica e o melhor de tudo, começando a acreditar em si, começando a acreditar que consegue ganhar dinheiro com isso. Tá? Então, finanças comportamentais é fundamental e é o meu maior trabalho hoje, né, o que eu falo em sala de aula. Então, acho que todo mundo já aprendeu, quem já fez curso de análise técnica, já aprendeu a comprar e a vender. Agora, o que ninguém ensina, que é a minha missão, é ensinar a não fazer nada. Né? Como Jesse Livermore falava, tem hora de comprar, hora de vender e hora de pescar. Eu acho que no mercado a gente tem que ficar a maior parte do tempo fora. Esperar as horas certas para entrar. Às vezes pode levar horas, né? Mas a paciência, a espera da hora certa, faz a gente ganhar dinheiro com consistência. Tá ok? É, então é isso. Isso aqui é uma pequena introdução. Então vamos agora entrar no tema. O que é finança comportamental, né? Ou psicologia de mercado? O que é isso? Que ciência é essa? Né? É uma ciência que, inclusive, passou a fazer parte de algumas grades curriculares de economia, em algumas universidades aqui no Brasil já. Né? Mas se você ler o livro do Jesse Livermore de 100 anos atrás, ele fala o tempo todo, não com esse termo finança comportamental, mas ele fala o tempo todo da emoção, ele faz troça do cara lá que opera simulador, né? E aí tem aquela passagem clássica dele falando do cara que ia participar de um duelo de pistolas, e aí o cara, né, meio se gabando, eu acerto um cálice a 20 metros, eu acerto a haste do cálice com um tiro a 20 metros de distância. E aí o cara vira para ele e fala, mas você consegue acertar este cálice se ele estivesse apontando uma arma para o seu coração? Então é isso que é o mercado, diferente de um simulador, né? O simulador não tem dinheiro, o mercado tem, né? Então há 100 anos já se falava desse lado emocional. Só que isso só foi realmente entrar no radar de uma maneira científica quando esse cara ganhou o Nobel de Economia. Pasmem, o Nobel não foi criado há 100 anos atrás pelo Alfred Nobel, Nobel de Economia. Na verdade, o pessoal fala que nem deveria se chamar Nobel porque foi criado nos anos 60, né? Então temos aí quase 50 anos de Nobel de Economia e todos são economistas. Todos os agraciados são economistas, com exceção desses dois que ganharam o Nobel em 2002 com, com finanças comportamentais, né? Dois psicólogos ganharam Nobel de Economia por conta dos estudos de como o ser humano reage com relação ao dinheiro. E o que eles descobriram? Que nós nascemos com defeito. Né? Não digo nem com defeito, nós nascemos com um DNA não preparado para lidar com risco. Ou seja, a gente faz tudo errado. A gente faz tudo errado, tá? Bom, antes da gente continuar, espero que vocês não tenham lido a resposta aí no na apostila. Eu vou fazer um exercício, tá? Que eu faço em todas as turmas há 10 anos. Eu queria ver a resposta de vocês, tá ok? Vamos lá. E eu vou anotar aqui, tá? Vou até botar aqui depois no Paintbrush. Vamos lá, primeiro exercício dos dois que nós vamos fazer. Imagina um cenário onde nós temos duas opções. Por favor, ninguém responda, tá? Imagina um cenário onde a gente tem duas opções. Vocês vão ter que escolher uma das duas. Escolher entre ganhar 100 mil reais, certo? Líquido certo. Escolher A é 100 mil reais. Né? 100 mil reais na conta, ponto.
Se escolher B, você tem 30% de chance de ganhar 500 mil. 30% de chance de ganhar 500 mil. Versus 70% de chance de não ganhar nada. Tá? É como se fosse aí, digamos, um jogo que... Imagina uma roleta com 10 slotzinhos e 3 slots você ganha 500 mil. 7 slots dá zero, né? E roda a roleta e a gente não sabe onde a bolinha vai parar. Ok? Então são 30% de chance de ganhar 500 mil, 70% de chance de não ganhar nada, se escolher B. Se escolher A, pronto, é 100 mil reais no bolso na hora. Tá ok? É o tipo de pergunta que é difícil de responder. Sendo bem honesto, dá vontade de fazer o break agora e deixar vocês 15 minutos pensando, porque eu sei que é foda escolher isso aí, né? Escolher entre 100 mil versus poder ganhar 500 mil, né? É complicado. Bom, vou fazer o seguinte, para evitar efeito manada, ao longo do curso, uma hora eu vou falar de efeito manada para vocês. Para evitar efeito manada, vocês pensem aí qual a resposta e quando eu contar até 3, né? Quando estiver no 1, no 2, você já digita a letra aí no chat, não dá enter. Quando apertar 3, todo mundo dá enter ao mesmo tempo. Claro que agora com um delay diferenciado aí de um para outro, mas eu quero ver a resposta de vocês sem que vocês se influenciem pela resposta dos colegas, tá ok? Então, ó, pensem aí se vocês querem A ou B. A ou B. E eu vou contar até 3 e vocês digitem a letra que vocês escolhem e deem enter, para eu ver como é que está a resposta de vocês. Tá ok? Vamos lá. 1, 2, 3. Resposta. Só botem uma vez porque eu vou contar aqui, tá ok? Beleza, acho que foi todo mundo, né? Não tem mais nenhuma chegando, deixa eu começar. Tá, deixa eu contar B primeiro. B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Bs. 8 Bs. 8 Bs. Então B, 8. Deixa eu ver A então. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. 21A. Mas o Fábio botou uma a mais, então deu 20A. São só 7 Bs? Então 20A e 7 Bs. Legal. 20A e 7 Bs. Valeu, Sérgio. Vamos lá, próximo exercício. Cenário 2. Você tem que escolher entre uma perda de 100 mil reais, uma perda certa de 100 mil reais, versus 70% de chance de perder 200 mil. Né? Entre 100 mil reais e uma outra alternativa que é 70% de chance de perder 200 mil versus 30% de chance de não perder nada. Parecido com o de cima, mas não é para fazer o cenário 2 com o cenário 1, não é para fazer preço médio, né? Não é falar, eu escolhi A no 1, vou escolher A no outro que eu fico no 0 a 0, não. É outro problema, é outro cenário que eu quero que vocês esqueçam o anterior e respondam honestamente o que vocês preferem. Cenário 2, uma perda certa de 100 mil reais versus 70% de chance de perder 200 mil. Ou 30% de não perder nada, né? 70% de chance de perder 200 mil e 30% de não perder nada. Ou você escolhe e perde 100 mil direto. Tá ok? Vamos lá. Vou contar até 3. Vocês já digitem aí a resposta. Tá? 20 bundões e 7 corajosos. Boa, Fábio.
Bom, bom, eu nunca olhei por esse lado aí. Mas vamos lá. É, Vocês têm que escolher então entre A e B para o cenário 2 sem fazer preço médio, tá? Sem fazer meta do dia, nada parecido essas coisas que a gente aprende aí em curso de análise técnica, nada disso. Pensa num problema à parte, tá? Vou contar até 3. Quando eu chegar no 3, quero que vocês já tenham digitado a resposta aí no chat. Quando chegar no 3, vocês apertem o Enter, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, Enter. Vamos lá, fazer a contagem. Sérgio, eu vou contar então. Vou contar A e você conta o B aí. Roda aí o chat pra gente ver. Ou então a gente conta os dois, depois a gente faz o. Vamos lá. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Porra, contei o A lá de cima, caceta. Eita, burro pra caramba. Nossa, nossa, Sérgio. Você é rapidinho, hein, cara? Você é rapidinho assim em tudo também? Segundo cenário. 10B e 17A. 27. Legal, bateu aqui, hein? O de cima deu 7B e 20A. Ou seja, 27 pessoas. E agora deu 10B e 17. 10B e 17A. Deu número igual. Porque vocês acreditam que nunca bate esses números? Eu somo e nunca bate? Sempre tem alguém que não responde. Sempre tem alguém que não responde. Que realmente, até sendo um exercício, dá medo, né? Nunca bate os números. E bateu aqui. Muito bom. Então, 27 com 27. Então, foi quantos B? 10B e 17A. Peraí, 11 e 16. Ei, tá vendo? 11 e 16, mas bateu de novo. Vamos lá, bateu. Seguinte, galera, antes de eu mostrar a resposta, vamos aprender um pouco de estatística? Claro que estatística, quando eu fiz computação na PUC, lá no Rio, foi a matéria que eu quase reprovei, quase fui jubilado na quarta tentativa, porque era foda aquelas formuletas e os probleminhas que você tinha que saber qual era a formuleta que tinha que botar, né? E na época eu trabalhava igual um louco, e aí cheguei, não consegui estudar para as provas, e enfim, foi um parto de ouriço para eu passar em estatística. Mas vamos fazer uma estatística tabajara, né? Vamos pensar em estatística de cara e coroa. Qual é a probabilidade de um jogo de cara e coroa da cara ou da coroa? Alguém aí me responde? 50%. Beleza. Ninguém aqui então precisou aprender estatística na PUC ou em qualquer outro lugar para saber disso. Pode ser até um biólogo, um médico que não tem essas disciplinas de exatas que sabe disso, né? Que é 50% de probabilidade de dar cara ou dar coroa. Então, se eu propor um jogo para um de vocês, né? É... Pro... Deixa eu pegar aqui, vou lá, 70%? Que 70% é esse, Olavo? É 50%. Bom. Essa moeda tá viciada, aquelas que rouba, né? Então vamos lá, vou jogar com você, Olavo, então. Cara e coroa. 50% de probabilidade, vamos jogar aí R$ 10, né? É, eu escolho cara e você escolhe coroa. Joguei a moeda pra cima. Pá! Deu cara. R$ 10, Olavo. Pode passar pra minha conta. Inclusive, eu tô te devendo aquele reembolso, hein? Me lembra aí uma hora de eu fazer, uma hora de noite para programar. Então, ó, R$ 10. Já vou retirar do reembolso, hein, Olavo? R$ 10. Beleza. Vamos jogar de novo?
Vamos jogar de novo, Olavo? Valendo mais R$ 10, cara e coroa? Qual é a probabilidade de dar cara e coroa? Cara ou coroa? Qual é a probabilidade agora? Continua sendo 50%, não é? Continua, não é o mesmo jogo. A jogada inicial é 50%. Aí jogamos cara e coroa. Pá! Joguei a moeda pra cima, pá, na mão. Ih, Olavo, hoje não é teu dia. Cara de novo, bicho. Mais R$ 10, hein? R$ 10 aí. Vamos lá. Mais uma jogada. O Olavo começa, né? Não, não, agora vamos dobrar. Vamos jogar 20, que se eu ganhar, eu recupero. Qual é a probabilidade nessa jogada de dar 50%, ou de dar 50%, da cara ou da coroa? 50% de novo. Então a jogada em si, a probabilidade da cara ou coroa é 50%. Aí eu jogo a porra da moeda para cima. Pá! Deu cara. Porra, Olavo, são R$ 40 agora a menos para você. R$ 40 a menos. E aí? Vamos jogar de novo? Vamos dobrar outra vez? Vamos jogar R$ 40 agora? Quem sabe você recupera na próxima, né? Qual é a probabilidade da cara ou coroa? É 50% de novo. Então pode dar cara outra vez? Pode. Pode. Pode dar cara outra vez. Mas olha só, vamos pensar agora, se a gente jogar a moeda 10 vezes, a probabilidade de dar 10 caras é grande? Claro que não. Claro que não. Mas existe uma probabilidade de dar 10 caras. Existe um cálculo aí que você fala, em 10 jogadas, né? A cada jogada a probabilidade é 50%. Mas em 10 jogadas tem uma fórmula aí que a gente aplica, que eu não sei qual é. É por conta disso que eu quase fui aprovado em estatística, né? Tem uma fórmula aí que vai dar uma probabilidade muito pequena de dar 10 caras seguidas. E 100 caras seguidas? Porra, quase impossível, né? Ninguém vai apostar em 100 caras seguidas, né? Tanto é que em roleta, né, em Las Vegas, apesar do zero ser verde, né, de 1 a 36 é metade vermelho, metade verde. Metade é verde. Metade vermelho e metade é preto. Assim como metade dos números são pares, metade dos números são ímpares. Então, lá é proibido fazer martingale. O que foi martingale? Você joga no vermelho, perdeu. Dobra a aposta, joga no vermelho, perdeu. Dobra a aposta, joga no vermelho, perdeu. Joga a aposta, dobra no vermelho, deu vermelho. Pronto, você saiu no 0 a 0. Né? Martingale é isso. É proibido. Se você começar a ver martingale lá, eles te tiram da mesa. Porque uma hora vai dar vermelho. Claro que tem a variável lá do verde que sempre leva a probabilidade, uma probabilidade um pouquinho maior da mesa ganhar. Mas, em geral, o martingale, o cara zera os prejuízos, né? Em cassino. Por isso que é proibido, porque é impossível que fique dando vermelho na roleta para sempre, o preto para sempre, o par para sempre, o ímpar para sempre. É impossível. Assim como um cara e coroa, é impossível que dê cara para sempre, coroa para sempre. Se começa a dar cara 10 caras, eu tenho certeza que antes de chegar na 10ª cara, o Olavo já tomou a moeda da minha mão para ver se é uma moeda com duas caras. Porque ninguém acredita que vai dar 10 caras seguidos. Agora, 100 caras é quase impossível. A gente até afirma, a gente até taxa, é impossível dar 100 caras seguidas. Mas, pô, estatisticamente existe uma probabilidade de, sei lá, de 0,0000 tantos por cento de dar 100 caras seguidas. Existe essa probabilidade. Uma vez, um estatístico aí, eu li essa matéria, pena que eu não salvei, mas eu gravei isso para toda a vida. Um estatístico aí fez um cálculo de qual era a probabilidade de botar um macaco sentado em cima, em frente a uma máquina de escrever, no caso, olha como é que era antigo essa matéria, né? Hoje seria um teclado de computador. Qual é a probabilidade de um macaco sentado em frente a um teclado, com o Word aberto, dele sair batucando no teclado, e depois de, sei lá, um dia batucando, sair os Lusíadas de Camões escrito? Qual é a probabilidade? Porra, zero, né? Impossível. Não, existe uma probabilidade, né? Você pegar todas as letras
botar naquela ordem, aqueles milhares e milhares de letras que compõem o poema, botar na ordem, e qual é a probabilidade do macaco batucar milhares de letras e sair naquela ordem? Foi isso que o cara fez. Então existe lá uma probabilidade de 0, sei lá, 1 trilhão, 1 porrilhão de zeros, 1% do macaco digital o Camões. Existe. Por exemplo, outra estatística louca. É insignificante, mas existe essa estatística, né? Uma outra estatística que ninguém duvido aqui que alguém já fez, acho que todo mundo aqui já jogou na Mega Sena, né? Eu duvido que alguém aqui jogou na Mega Sena os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ninguém joga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? É impossível que dê 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, não é impossível. Os 6 números que saíram semana passada, ou os 6 números que vão sair esse final de semana, a probabilidade dessa combinação desses 6 números saírem, seja lá quais forem, é a mesma de sair 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque são 6 números aleatórios de 1 a 60. Eu não sei se existe uma forma estatística que calcule a sequência dos números, enfim. Mas se você botar 60 bolinhas num globo, girar e tirar dessas 50 bolinhas, ou 60 bolinhas, eu não sei quantos números são na Mega Sena, e você tirar 6 números, a probabilidade de sair 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou qualquer outra combinação é a mesma. São 6 bolinhas no meio de 50 ou 60, tá? Então, ó. Então todo mundo já jogou, sabe disso, mas nunca ninguém jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque não faz sentido. Ou jogar 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ninguém vai jogar isso, esse tipo de jogo, né? Então ninguém vai apostar que vai sair 10 caras seguidas. Mas existe uma probabilidade, né? Então o que acontece? A probabilidade de sair cara e coroa numa jogada é 50%. Em 1000 jogadas, existe uma curva, né, onde a probabilidade de em 1000 jogadas eu ter 500 caras e 500 coroas, não necessariamente vai ser 500 caras e 500 coroas, mas a gente vai ter uma curva gaussiana aí, onde a gente vai ter, sei lá, 473 caras e 527 coroas. Ou tem algum desvio padrão aí, não sei como é que faz esse cálculo. 1000 jogadas com a probabilidade de 50% para cada uma, né? Cara ou coroa. Né? Ou seja, quanto mais jogadas a gente fizer, mais a gente vai se aproximar dessa probabilidade de 50%. Se a gente fizer 3 jogadas, pode ser que dê 3 caras ou 3 coroas. Se a gente fizer 7 jogadas, pode ser que dê 7 coroas e 7 caras, mas fica mais improvável. Mas quanto mais jogadas a gente fizer, mais a gente vai se aproximar da probabilidade de 50%. Então, eu estou explicando isso bastante didaticamente, porque quando a gente está operando um trade system, a gente vai operar com probabilidades. E a probabilidade que a gente tem que pensar não é de um trader, é ao longo da vida como trader, que é a razão do sucesso do Tabajara estar funcionando tão bem aqui na sala. Né? Qualquer outra coisa fora do meu trade system é o que a gente fala, pode ser achismo, pode ser uma aposta. Por exemplo, aquilo que eu comprei, aquilo que eu fiz na segunda de comprar o dólar no suporte do ajuste, foi uma aposta que de repente, pelo risco retorno valia. Mas eu tomei um stop que foi pior. Ele perdeu o ajuste e caiu 40 pontos. Só que eu estava com viés de compra. O mercado estava com viés de venda e eu perdi essa venda porque na hora o que acontece? Você toma um stop, pá, você toma um stop e realiza o prejuízo. Você não é automático, pelo menos eu não sou assim. Eu não sou um robô. Eu não viro a mão, né? Pô, imagina, eu tô com viés de compra, achando que ali é compra. Por que eu resolvi apostar ali? Porque a gente começou a semana com os escândalos aí do final de semana da Odebrecht, né? E aí, pô, vai porrar o dólar, vai ter gap de alta, não sei o que, babá. E realmente teve gap de alta. Só que depois corrigiu pra caramba, foi até o ajuste e falei, agora sobe. Só que o mercado tava me dizendo o quê? Queda. Queda. E eu comprei. Eu tomei ali no ajuste. Por quê? Porque já caiu muito. E o viés era de alta. Mas eu fui contra o mercado estava vendendo. Ele realmente poderia ter ali, eu ter acertado o fundo do dia e ele ter subido 50 pontos. Só que não foi o que aconteceu. Eu operei contra o mercado continuou caindo. E detalhe, como eu estava com viés de alta,
e eu tinha acabado de tomar um stop, eu não virei automaticamente a chave e falei, não, agora eu vou vender então, perdeu o suporte à venda. Não, pelo menos eu não consegui fazer isso, tá? Então, no meu trade system, eu quero operar a favor da tendência. Por quê? Porque o mercado está me dizendo que está caindo, então vou operar só vendido. E aí vou esperar um ponto para entrar vendido. Qual é a estatística de acerto disso? É enorme. Por exemplo, o Al Brooks, que fala do livro dele de Price Action sobre tendências, né, trends. 80% das reversões numa tendência de baixa vão falhar. Desculpa, 80% das reversões numa tendência vão falhar. Só 20% vai dar certo. Então, operar tendência, eu tenho 80% de chance de ter sucesso. E é isso que eu quero. Por que eu vou comprar um fundo ou um topo se a chance é só de 20%? Por quê? Assim como na consolidação, 80% dos rompimentos vão falhar. Então, por que eu vou comprar um rompimento? Hoje eu tomei um stop no dólar comprando um rompimento. Mas é que, como era uma consolidação grande, perdeu, acreditei, agora vai, né? E tomamos um stop. O ideal era ter perdido, ter confirmado o pullback, etc, e ter entrado, que foi o que eu fiz hoje também no índice, né? Eu esperei o pullback para entrar. Ou seja, tudo para a gente ganhar dinheiro nesse negócio tem que lembrar desse lado da estatística. Não adianta fazer aposta, não adianta fazer achismo. Tem que ter um lado científico por trás. E aí que vem a frase aí, a unanimidade de todos os traders vencedores. Opere a favor da tendência. Parece que operar a favor de tendência é coisa de bicha, né? Macho, quer pegar a faca caindo o tempo todo. Quer adivinhar topo, adivinhar fundo. Tá, tá errado. A gente está operando com uma probabilidade ruim. Ruim. Ah, mas o stop é curto, o alvo é longo. Tá, pode até ser. Se nessas operações a gente não realizasse tão rapidamente, né? Porque é tanto stop que toma que o primeiro ganho, aí começa a entrar a teoria da perspectiva que a gente vai ver já já. Começa a entrar naquela história de botar no bolso logo, porque, né, muitas vezes dá calor essas operações. Então, 80% dos rompimentos, Fábio, 80% dos rompimentos vão falhar. Então tem que saber fazer rompimento. Hoje, por exemplo, o trade do dia no índice foi um rompimento que a gente chama de power breakout. É um rompimento que tem mais de 80% de chance de sucesso. Né? 80 a 90% de chance de sucesso. O meu colega Oliver uma vez falou que é 90%. Eu trabalho com 80%. Mas tudo bem, 80 a 90 está maravilhoso. Maravilhoso, né? Então, estatística é fundamental, até para a gente se conscientizar de fazer as operações que têm probabilidade boa para a gente. Só essas, esquecer as outras. Parar de olhar a grama do vizinho. Parar de olhar aquele cara, eu peguei 50 pontos no dólar hoje, peguei bem no fundo. Legal. E aí o cara toma um monte de stop de 10, 15 pontos. No final da semana está no 0 a 0. Ou pior, está no prejuízo. Né? É muito melhor a gente, como está fazendo lá nossos 10, 15, 20, teve dias de fazer 30 pontos todos os dias, ou no índice, né? Que como o Sérgio comentou na sala ontem, que virou agora meu lema. Ninguém quebra só tendo gain. Não tem como quebrar. Ah, pode o gain não ser maravilhoso pelo conservadorismo, pelo trailing stop para proteger o emocional, para não passar calor, para não deixar voltar muito, enfim. Mas tendo gain todo dia, cara, ninguém vai quebrar tendo gain todo dia. Correto? Então vamos ver agora, então, pelo lado da estatística, depois dessa introdução gigantesca, qual é o resultado desses exercícios aqui, tá? Qual é a resposta, então, do primeiro cenário? Se a gente está falando de ganhar 100 mil reais líquido e certo, a gente está falando uma probabilidade de 100%, né? Então, 100% de 100 mil é 100 mil reais. Então, se você escolher essa opção 10 vezes, é 100% de 10 vezes. Você vai ganhar 1 milhão de reais. Porque todas as vezes você ter 100% de certeza que você vai ganhar 100 mil. Então, depois de 10 jogadas, você ganha 1 milhão. Legal, né? 1 milhão. Vamos ver o segundo?
30% de 500 mil. A maior parte das vezes você não vai ganhar nada. Mas se você jogar 10 vezes isso, estatisticamente você vai ganhar 1,5 milhão. Por quê? Porque você vai ganhar 3 vezes 500 mil e 7 vezes não vai ganhar nada. Né? Então, 30% de 500 mil é 150 mil. Então, em 10 jogadas, você ganha 1,5 milhão. Então, o que é melhor? A ou B? O que é melhor? A ou B? Né? Tá aqui a resposta. Para o exercício 1, a melhor resposta é letra B. B. Só que 20 de vocês escolheu A. Só 7 escolheram B. 20 escolheram A. Só 7 escolheram B. Vamos ver o segundo cenário? 100% de perder 100 mil é menos 100 mil. Se você fizer isso 10 vezes, você vai perder 1 milhão. O que é... Qual é a resposta da letra B? 70% de perder 200 mil. Ou seja, se você fizer isso 10 vezes, 70% das vezes você vai perder. 30% você não perde nada. Mas em 10 jogadas, você perdeu 1 milhão e 400. Então, qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Letra A. Letra A. A, B é errado. Aqui vocês escolheram majoritariamente A, 16A e 11B. Quase que deu empate aí, mais um pouquinho, né? Já era 12B, 15A, quase empatando, né? Quase que dá um 13-13 aí, 13-14, né? Mas deu mais A, 16A, que é ao menos 100 mil ao longo do tempo, e 11B, que é menos 140 mil ao longo do tempo. Pelo Datafolha é empate, é isso aí. Então, ó, vamos traduzir isso em comportamentos. Né? Aí cada um sabe a sua opção para o primeiro e segundo cenário, tá? Não vou voltar aí no chat para ver. Isso é cada um de vocês vai fazer essa avaliação. Mas está aqui as respostas pela teoria da perspectiva que a gente vai ver na sequência. A alternativa A em ambos os cenários mostra que você tem um perfil conservador. Lembrando, A em ambos os cenários é ganhou 100, perdeu 100. Perfil conservador. Né? Tipo renda fixa, né? A gente sabe quanto vai ganhar. Né? A gente já sabe quanto vai dar. Né? Alternativa B, em ambos os cenários, perfil de jogador. Não avalia riscos. É tudo ou nada. Alternativa B para o primeiro cenário e A para o segundo cenário. Investidor que avalia os riscos e só aceita corrê-los quando a recompensa é superior ao risco. O tal fator de ganho que a gente opera aí no nosso trade system. E quem escolheu A para o primeiro cenário e B para o segundo cenário vai de encontro com a teoria da perspectiva, né, do Daniel Kahneman, e vai de encontro com a maioria das minhas turmas nesses 10 anos de aula. Esse exercício eu aplico desde o meu primeiro treinamento na CMA, lá nos idos de 2007. Tá? Lá em 2007, quando eu comecei a dar aula na CMA, eu já aplicava esse exercício. Esse era um dos 3 slidezinhos aí que eu usava para dar aula, né? Eu não sei quem escolheu, quem faz parte do primeiro, segundo, terceiro ou quarto grupo, mas aí isso mostra um pouco do comportamento de vocês. É um exercício até de autoconhecimento. Como é que vocês se comportam diante do ganho e diante da perda? Isso chama a teoria da perspectiva. Do que trata a teoria da perspectiva? Trata justamente de como é que o ser humano lida com o risco, lida com o ganho, lida com a perda, né? E aí tem esse famoso gráfico aqui com esses 2 quadrantes, o azul e o vermelho. Deixa eu só pegar aqui meu point. Opa.
Tá aqui, deixar ele aqui do ladinho. Então, ó, tá aqui esse gráficozinho, esses dois quadrantes, né? A maioria sai com ganhos pequenos e toma loss enormes, né? É o que a gente fala, o que a gente chama de negação da perda. Negação da perda, né? Que aqui a gente traduz no nosso meio, no nosso mercado, a gente traduz como agora eu casei com papel, agora eu vou segurar, agora eu vou carregar, vou deixar para viúva, né? A gente ouve muito isso. Agora isso aí vai ficar para as crianças. Pô, o cara nem casou ainda, não tem filhos. De repente o cara até é estéril e não sabe, tá querendo deixar a porra das ações para os filhos que ele nem tem ainda, né? Ou quer pagar a faculdade dos filhos com as ações da OGX e os moleques têm 2, 3 anos. Será que quando eles tiverem 18 a empresa se recuperou? Pelo amor de Deus. Eu falo muito em sala de aula, um exemplo que eu gosto de dar muito é que quando eu vou para Riviera final de semana com a minha esposa, né? Riviera para quem não é de São Paulo, Praia Norte, Praia do Litoral Norte aqui de São Paulo, é, pô, é uma praia super gostosa, super tranquila, num condomínio sossegado. E aí, às vezes, final de tarde, a gente vai lá caminhar, tomar um sorvete do Rochinha, ver o pôr do sol. Eu juro que eu nunca vi ninguém caminhando de mão dada lá na Riviera com a GX. Nem com a GX, nem com a Eike, né? Nem com a Luma. Eu nunca vi. Eu queria saber, casamento é esse de casar com um papel que caiu 99,9%? Que raio de casamento é esse? Ah, Uzi Minas. Uzi Minas deu 200% já. Cara, quer ver? Vamos ver Uzi Minas. Deu 200% já. Vamos dar uma olhada nos Uzi Minas. Deu 200%. Ó, Uzi 5. Papel já foi entre os 10 maiores blue chips do Brasil. Olha que alta maravilhosa que a Uzi Minas deu. Ó, desse fundo até esse topo aqui, ó. Nossa, mais de 200%, 471%. É por cento pra cacete, né? É por cento pra cacete. Olha só. Deixa eu botar ajuste aqui. Tirar os splits, né? Pronto. Que bacana, né? Nego ganhou 400%. Quem adivinhou esse fundo aqui, né? Quem pegou esse fundo aqui, ó. Quem pegou aqui nesse fundo ganhou 400%. Agora quem comprou em topo aqui em 2008, ó, tá perdendo 90% ainda. E aí? O profissional conseguiu ganhar 400%. O amador tá perdendo 90%. Tá perdendo 90%. Tá? Tá casado com os Minas. Até quando? Provavelmente pro resto da vida. Acho que mais uns 2 quadrimestres ela sai até do Ibovespa. Já teve entre os 10 maiores papéis do Ibovespa mais líquidos. Tá ok? Então, casamento é esse. Não existe casamento a longo prazo, gente. Casamento a gente só tem quando o papel dá resultado pra gente. Ou quando o papel paga bons dividendos. Aí é outra estratégia. Mas normalmente papéis que pagam bons dividendos, né? Não estão no fundo do poço, né? Vide Ambev, que pode até ser não ser melhor pagador de dividendos, mas esqueci do nome do múltiplo, um ROI, né, Return Over Equity, última vez que eu vi isso, uns 2 anos atrás, de 35%, né? Ó, tá em topo. Aí sim, tá em topo. Agora, Vale 5. Ó, tudo bem, tá voltando pro topo. Petri 4, mas tá longe ainda, hein? Acho que, se não me engano, deve estar acumulando 50% de prejuízo. Deixa eu ver. Não, nem tanto. 20% de prejuízo entre o topo dela. Tá, Petri 4. Ó, Petri 4.
60% de prejuízo ainda. Por quê? São péssimos pagadores de dividendos. Tem que estar investindo o tempo todo em produção, em exploração, diferentemente da Ambev, né? Bem administrada. Então, mas, sei lá, por que leva o cara a ficar com um papel que está caindo 60%? Estratégias, de repente ele comprou aqui há 20 anos atrás, aí tudo bem, tá com. Aí sim, tá com 350% de ganho, né? 20% de ganho. Mas a própria Ambev, se você olhar, 20 anos atrás, ó, aqui do fundo, ó, 1.800% de ganho. 1.800% de ganho, né? Então, quando você estiver operando, seja a um longo prazo, seja a curto prazo, seja day trade, né? Seja análise técnica ou análise fundamentalista, seja como estratégia de dividendos, etc., não se pode negar os fatos. Não se pode negar os fatos, né? Normalmente, o que acontece nesse cenário? O cara nega os fatos em que sentido? Tudo que é ruim, que confirma que o papel está indo para o buraco, ele ignora, ele nega a perda e nega as informações que o mercado lhe dá, que o próprio preço está lhe passando de informação, que é o que que é a matéria-prima do grafista, operar o preço. O preço tem todas as informações que a gente precisa, né? Vídeo é o gráfico da Uzi Minas, vídeo OGX, Petrobras, vídeo a própria Ambev, tudo que a gente precisa saber, a gente está no preço. A gente não precisa ser fundamentalista, ser economista, ser bam. Se a gente é grafista, realmente a gente usa a análise técnica corretamente e temos controle emocional, a gente não vai negar o que o preço está dizendo para a gente. Tá? Então, a teoria perspectiva trata exatamente desse tipo de comportamento. Infelizmente, eles provaram, com esses experimentos que eles fizeram, né? Eles fizeram experimentos alguns bizarros, eles provaram que a gente, o ser humano, né, ele está programado para perder muito e ganhar pouco. Perder muito e ganhar pouco. E com isso ele vai quebrar. Ele vai quebrar ao longo do tempo. Tá? Isso se chama, como alguém mencionou aí, comer feito passarinho, defecar como elefante, para não usar um termo mais chulo. Né? Ou seja, você morre de inanição. No médio prazo, você vai tender a perder todo o seu capital. Principalmente se você faz day trade, portanto, né, que é a febre, todo mundo quer operar mini índice, mini dólar com alavancagem absurda, mas o pessoal nem sabe qual é a alavancagem que estão trabalhando. Né? Um contrato de mini dólar está valendo quanto que fechou hoje? Nem lembro agora, já deu branco. Mini dólar fechou 3,38. Um contrato de mini dólar são R$ 33.845 reais. Então, com R$ 140 de margem, o cara está operando 33.800, 34 mil. O cara com 140 pratas opera 34 mil reais. Né? Pô, é colossal esse tipo de alavancagem. Aí o cara bota lá, sei lá, 2 pau na conta e opera 10 contratos. Quer dizer, 10 pau ele está operando 340 mil reais. Pô, vai dar merda. Vai dar merda. Ele não vai conseguir lidar com a perda. Vai negar a perda, vai dizer que volta. Vai ficar na esperança. Né? No caso do índice, um contrato de mini índice, vamos ver quanto fechou o mini índice. 59.655. Vamos arredondar para 60 mil para não fazer conta essa hora. Um contrato de mini índice são 12 mil reais. 12 mil reais. O cara opera 90 reais, opera 12 mil reais. Qual é a alavancagem? A alavancagem no mini índice é de 120 e poucas vezes. Né? A alavancagem no mini dólar é 300 e tantas vezes. Quer dizer, é uma puta de uma alavancagem. Qual é a chance do cara ficar, se opera pesado, ficar racionalmente no controle da operação? Zero. Zero. Por isso que o risk management aí, a maioria não sabe as margens,
as alavancagens que estão operando, aí o risk manager já entra ruim, que faz você ter um controle emocional péssimo quando a coisa vai contra você. Enfim, esses são os estudos da Daniel Kahneman que lhe renderam um Nobel de Economia. Para ele e ao Vernon Smith, ok? Opa. Bom, continuando. Então, o que a gente chama de psicologia de mercado, né? De entender a psicologia do mercado ou aprender finanças comportamentais. É passar a ter controle completo dos aspectos do mercado de capitais. Senão a gente não consegue ganhar. Controle completo é ter controle da ferramenta, né? Não ter um trade system adequado, com de boas probabilidades, fazer o risk management correto. Por exemplo, hoje estava falando assim de uma operação no dólar. Ah, o stop é de 8%. Ah, o stop é caro, hein? Aí eu falei, quer o stop ser barato? Quer fazer o stop ser barato? Se para você 8 pontos é caro, reduz o lote e opera com stop de 8 pontos. Mas na tua cabeça agora é como se fosse 4 pontos, né? Financeiramente falando. Então, muitas vezes, quando vem padrões que são muito fortes, que podem dar stop, é claro, mas padrões muito fortes e o cara não entra, porque ficou caro o stop. Então reduz o lote, mas se é um padrão de confiável, não deixa de entrar por causa disso. Né? O problema é se estiver operando com um contrato, aí já ele não tem como fazer meio contrato. Então espera a próxima. Perde oportunidade, mas não perde dinheiro. Outras oportunidades como aquela vão aparecer. Não pode essa oportunidade dar certo, que acontece muitas vezes, você ficou de fora, aí atabalhadamente entrar na próxima totalmente fora do seu trade system de pirraça, de raiva, porque perdeu aquela entrada que deu um belo gain. Se você perdeu uma entrada e não entrou, tem alguma coisa errada. A gente vai ver isso já já em Mark Douglas. Tem alguma coisa errada. Se eu só vejo a oportunidade depois que ela passou, tem alguma coisa errada. Agora, se eu vejo uma oportunidade, mas ela não faz parte do meu trade system, não tem problema. Eu estou abrindo mão, porque meu trade system tem regras e eu sigo essas regras. Se alguma regra não está sendo atendida, então eu abro mão de entrar. Ok? Então, risk management e finanças comportamentais, análise técnica, você ter o controle completo disso é fundamental para a gente ganhar dinheiro. E a maioria, né, 90%, de acordo com a teoria da perspectiva do Kahneman, 92%, para ser mais preciso, se eu não me engano, vão ser depenados, porque acha que só fazer um curso de análise técnica é suficiente. Que é o que a maioria é a maioria do modelo que a gente vê por aí. Análise técnica, aí ensina um pouco de manejo de risco. Eu acho que hoje já tem mais gente começando a falar de psicológico, mas ainda não é o foco. Não é o foco. O foco é a análise técnica, né? E mostrar que é uma coisa muito fácil. Né? Olha aqui o martelo aqui no fundo, olha que bacana, deu 1.000 pontos aqui, quem comprou aqui. Beleza. Quem comprou ali ganhou 1.000 pontos. Mas quem comprou ali? Quem acertou? E quem ele carregou até o final? É fácil mostrar depois que deu 1.000 pontos. Né? E as resistências pela frente? Né? E as correções? Então, ter controle sobre tudo isso é fundamental, senão vira presa fácil dos profissionais. Acaba sendo depenado pelo mercado. A matéria-prima do nosso trabalho é o nosso dinheiro. E o dinheiro vem, né, pelo menos para mim, veio de uma maneira muito dura, muito suada, muito trabalho. Né? Aquela memória daquele 1 milhão quase que eu perdi em 2002, 2004 vai ficar para sempre marcada. Pô, eu perdia, antes de eu quebrar, tinha dias que eu perdia 30 mil, 40 mil, no outro dia ganhava 30, ganhava 20. Era essa montanha russa, até que um dia eu fui dar a tacada do 1 milhão e perdi tudo. Hoje a minha regra, já há alguns anos, é nunca perder mais do que 10 mil. Teve um episódio esse ano que eu perdi 17, porque eu estava compensado com um bug na corretora e eu não assumi aqueles 8 mil como um prejuízo meu. Falei, não, e eu fui para trás para buscar e foi 17 no final. Né? É, quebrei a minha regra, disparar com 10 mil. Né? A última vez que eu tinha perdido 10 mil foi em dezembro do ano passado.
Num dia que foi um dia bem ruim, eu pegando pesado, perdi 10 mil. Então eu tenho uma regra, não posso perder mais do que 10 mil, né? Por quê? Porque eu lembro de quando eu quebrei. Eu lembro de quando eu quebrei em 2004. Então, todo mundo tem que saber o tamanho do seu lote, o quanto aceita perder. Eu tinha uma época que eu achava que o tamanho da conta corrente era fundamental. Então eu tinha vários traders que operavam comigo que tinham contas de 20 mil, 15 mil, 30 mil e que, pô, tomava calor no índice dólar aí com um lotezinho do cheio e, porra, não conseguia, não operavam bem, não funcionavam bem. Até que veio um trader com 700 mil na conta. Eu falei, ah, esse vai mandar bem pra cacete, porque, porra, tomar um stop de R$ 500, 100 pontos, um stop de R$ 700, né? 130 pontos no cheio, né? Com um lotezinho, pro cara é pino. Se tem 700 pau na conta, não vai ter problema. Por incrível que pareça, ele é o cara mais instável de todos. Dava 80 pontos, ele saía. E na hora que o stop vinha para cima dele, batia lá no 100, 120, ele segurava para ver se voltava. Então ele se fudeu durante um mês e depois desistiu. Falou: ah, isso eu não dou para isso. Ah, vou manter meu dinheiro em renda fixa, não dou para isso. Então cada um tem que saber o quanto aguenta. De repente, se tivesse operado menorzinho, 5 minis, ele tinha evoluído, né? Mas de cara, com 700 mil na conta, talvez, eu não sei qual foi o sufoco, o que ele fez para ter 700 mil na conta. Mas perder R$ 700, depois fazer outra operação, perder mais R$ 700, no final do dia perder R$ 1.500, aquilo mexia com o emocional dele. Então, saber o lote é fundamental para conseguir operar tecnicamente bem, corretamente bem, né? E outra coisa, o dinheiro, gente, o dinheiro faz a gente fazer coisas insanas. O exemplo que eu dou, que é bem grotesco, mas eu acho que é o exemplo que melhor define como o dinheiro é capaz de mexer com a gente, tirar a gente da razão, fazer coisas que a gente, em sã consciência, jamais faria, como perder todo o dinheiro operando na bolsa, porque está operando tudo errado e as próprias perdas não fazem com que a gente aprenda e fale, porra, estou errado, o que está acontecendo? Deixa eu entender por que eu estou perdendo, né? É... O exemplo que eu gosto de usar é o exemplo da Suzane Richthofen. Cara, a menina matou os pais por causa de dinheiro. Matou os pais por causa de grana, ficar com a herança. Ah, os pais eram contra o namoro, ok, mas ela tava, era isso também ficar com a herança. Um exemplo meu da minha família que eu gosto de dar. O meu tio, o meu tio lesou o meu tio avô, né? Que era irmão da minha avó. Ele lesou meu tio avô, tirou todo dia, roubou todo o dinheiro da conta dele, muitos anos atrás, antes de eu nascer. Eu conheci esse meu tio avô já na cama vegetando igual uma abobrinha. Ele foi um dia no banco sacar dinheiro e a conta estava zerada. Zerada. O filho dele, que tinha conta conjunta, pegou todo o dinheiro e sumiu. Ele teve um derrame ali mesmo na frente do caixa, caiu no chão. Depois, teve um AVC, derrame, caiu no chão e dali ficou durante quase 20 anos vegetando numa cama. Até que morreu, né? Então, dinheiro, gente, não entra nessa de que é muito fácil, porque é o dinheiro das suas férias, é o dinheiro do carro que foi roubado e você recebeu do seguro, é o dinheiro de uma rescisão. Tem muita gente vindo para o mercado porque perdeu o emprego, então está operando o dinheiro da rescisão. Lembre-se que esse dinheiro foi retirado do seu salário durante aí 10 anos, 5 anos. Você não pode jogar isso fora em um mês, 2 meses, 3 meses. São 10 anos da sua vida. Você vai jogar no lixo, que pudesse converter num apartamento, dar entrada num apartamento ou quitar seu apartamento, jogar isso no lixo por conta de ganância, por conta de fazer tudo errado. Beleza? Conscientizem-se disso. Quando o cara falar que é fácil, desculpa, nunca mais olha pra cara desse cara, porque isso é difícil pra cacete. Daniel Kahneman aprovou, gente. Não sou eu que tô falando, não precisa acreditar em mim. Acredita nesse velhinho aqui, ó. Acredita nesse velhinho aqui, ó.
nesse velhinho, nesse coroa aqui. Acredita nele, não precisa acreditar em mim. Ele ganhou Nobel. Ele ganhou Nobel falando disso, que o nosso DNA não foi feito para isso. Ah, então, André, não vou nem fazer as aulas de amanhã e sábado, vou desistir, porque no meu DNA não foi feito para isso. Não, não foi. Não foi. Mas a gente tem como lutar contra isso e trabalhar para ganhar dinheiro. Né? Mas o primeiro passo é se conscientizar disso. Se a gente não tiver atenção, né, com relação à teoria da perspectiva, com relação ao emocional, esquece. Você pode ser o melhor grafista do mundo, você vai perder dinheiro. Eu fiz um webinar há quase 2 anos, que eu incluí inclusive nesse treinamento, que não fazia parte até 2 anos atrás, que são os indicadores de stop. Porque eu comecei justamente a fazer essas aulas ao vivo, né? Comecei a ficar mais presente em rede social, e aí começou a galera me procurar, contar suas histórias tristes, famílias destruídas, como vocês acabaram de mencionar aí. E veio um cara que me falou assim: Porra, André, eu sou bom pra caralho como grafista. Eu acerto 85% dos meus trades. Eu falei, nossa, bom mesmo. Só que ele falou, porra, eu não consigo, nunca fechei uma semana no positivo. Nunca fechei uma semana no positivo. Tem dias que eu ganho, mas em geral eu perco mais dias na semana e esses dias eu perco mais do que eu ganho, ou seja, eu nunca fechei uma semana no positivo. Nunca. E o cara acerta 85% das análises, quer dizer, é o melhor grafista do mundo e não ganha dinheiro. Por quê? Emocional, teoria da perspectiva. Teoria da perspectiva, ganhava pouquinho e perdia muito. Né? Ó, regra número 1. O amador se preocupa com o lucro. Depois vocês peguem esse slide do PDF de vocês, imprimam e colhem no espelho do banheiro para olhar todo dia, quando de manhã e à noite, quando for escovar o dente para acordar e antes de dormir. Ou bota do lado da trade station de vocês. Se for uma mesa com tampo de vidro, bota embaixo do vidro. Ou prega na parede numa cortiça. Ou sei lá, vai num tatuador e tatua no braço. Se você quer ser trader pro resto da vida, tatua no braço. O amador se preocupa com o lucro. O profissional se preocupa em preservar o capital. O profissional se preocupa em preservar o capital. Ele não quer ganhar dinheiro. Só que o trabalho dele implica em arriscar o dinheiro dele no mercado. Então ele vai arriscar quando a probabilidade estiver com maior probabilidade possível ao lado dele. A taxa de sucesso for uma probabilidade altíssima. Aí ele vai arriscar, ele vai entrar. Daí vem a construção de um trade system. Um trade system vencedor que de preferência siga tendência. Siga tendência. Porque tendência nada mais é do que seguir o mercado. E o mercado sabe para o lado que vai. Obviamente tem situações que o mercado anda de lado. E desculpem, é a maior parte do tempo, infelizmente. Então tem que realmente saber a hora certa de fazer as suas entradas com bastante segurança. Ficar de fora a maior parte do tempo. Evitar overtrading, evitar girar feito peão, evitar entrar a todo momento. Até porque se entrar a todo momento, você vai falhar nos aspectos mais importantes que a gente vai ver, que é a construção do seu diário, onde em cima dele você vai analisar suas operações e aprender com elas, para construir seu próprio trade system ou consertar os seus erros, para melhorar, para não errar mais. Ok? É, existem 4 medos, né, quando a gente está operando, que qualquer um tem esse medo, só que alguns são medo, ele assume o nosso controle, ele toma rédeas da nossa decisão, né? A gente não pode deixar, mas os medos vão sempre existir, seja no pro amador ou pro profissional. Só que o profissional, o medo praticamente não aparece, não sobressai, mas ele existe. Em algum canto lá da cabeça dele, tá lá o medo lá esperando para mostrar sua cara feia. E que medos são esses que a gente tem quando estamos operando, né? Um medo de perder dinheiro, né? Um medo de estar errado, medo de falhar, né? Mas existem dois medos que são os piores de todos. Os piores de todos,
que são o medo de deixar dinheiro na mesa, que é aquele caso de que a gente realiza lucro muito rápido, né? Porque o mercado começa a voltar, a gente realiza lucro muito rápido. E tem o medo de perder a oportunidade, que faz a gente entrar antes da hora. Então, é tentar adivinhar topo, tentar adivinhar fundo. Numa tendência de alta, ela começa depois de um pivô de alta. Numa tendência de baixa, ela começa depois de um pivô de baixa. Por que não esperar o pivô para entrar? Por que tem que acertar o fundo e o topo? Candlesticks até nos ajuda a fazer isso, mas tem que saber fazer. Tem que fazer uma análise mais elaborada. Não é simplesmente qualquer fundinho, mequetrefe, você apostar que ali é um fundo porque deixou um martelinho, né? Os martelinhos que a gente opera, né, os martelinhos que a gente vê toda hora no mercado, muitas vezes é o início de uma bandeirinha, para depois romper a bandeirinha a gente entrar a favor da tendência. Mas a gente não entra comprado no martelinho, a gente espera formar a bandeira, rompeu para baixo de novo, a gente entra vendido, mas a gente não entra comprado. A gente acaba vendendo e em cima do stop de todo mundo que resolveu apostar na compra. A gente segue o mercado está caindo, a gente vai opera vendido. Mas esse medo de perder a oportunidade faz o cara entrar antes do pivô de alta, por exemplo, ou pior, né, faz entrar antes do candle terminar de ser pintado, e muitas vezes aquele martelinho que o cara entra antes do candle terminar no fundo, vira um marubozu de baixa, rompendo o fundo, só que ele já comprou, isso é pior ainda. E todos esses termos, galera, quem ainda não está familiarizado, é que tem muita gente aqui que eu sei que já opera, né? Que está aqui se aperfeiçoando. Mas quem não conhece esses termos, a gente vai ver isso na sequência. Anota num papelzinho aí, martelinho, marubozu, que vocês vão ver isso amanhã ou provavelmente no sábado. Sábado de manhã. Tá bom? Agora, por que eu botei esses dois medos em vermelho? Por quê? Porque esses dois medos, para mim, eles são outro nome, né? Esse medo de deixar dinheiro na mesa e o medo de perder oportunidade são dois nomes que são, na verdade, ganância. Ou seja, esses dois medos e a ganância são os dois lados da mesma moeda. Medo de deixar dinheiro na mesa e ganância. Medo de perder oportunidade e ganância. São dois lados da mesma moeda. Que faz com que a gente queira botar o dinheiro logo no bolso, não tem um plano de fazer um alvo para levar o dinheiro até o alvo. A gente faz muito isso, até nesse processo agora inicial da sala de reconstrução emocional, a gente leva até o alvo e bota o trailing stop e vai subindo o trailing stop, né? Esses dias de correlação que estão mais difíceis, porque está bem perigoso. Então a gente está fazendo trailing stop desde o início, mas normalmente o stop é técnico, RP no alvo, bateu no alvo, começa a fazer o trailing stop, né? Porque tem que ser assim, senão a gente não vai pegar, como a gente pegou aí várias vezes aí nas últimas 2, 3 semanas, pegar aí os 15, 30 pontos no dólar, os 300, 400 pontos no índice, 500 pontos no índice, como deu algumas operações em dias mais tendenciosos, tá? Bom, tem aqui um vídeo, não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas é um vídeo que vale a pena vocês assistirem, que está no meu canal, um vídeo bem legal que eu gravei um dia de madrugada que eu estava inspirado, que trata justamente desse cenário. Não sei se dá para ouvir. Deixa eu botar o áudio do desktop, que eu acho que vocês conseguem ouvir. Deixa eu botar o áudio do desktop, que eu acho que vocês conseguem ouvir. Se tiver Boa noite, o áudio pessoal. sendo aí, deixa eu botar o áudio do desktop, que eu acho que vocês conseguem ouvir. Se tiver Boa noite, o áudio pessoal. sendo aí, deixa eu botar o áudio do desktop, que eu acho que vocês conseguem ouvir. Se tiver Boa noite, o áudio pessoal. deixa eu botar o áudio do desktop, que eu acho que vocês conseguem ouvir. Se tiver Boa noite, o áudio pessoal. deixa eu botar o áudio do que desktop. é o que eu medo acho de que deixar vocês dinheiro na conseguem mesa? É ouvir. quando você tá ganhando, Se tiver você acertou a entrada, tá no trade, consegue está botar evoluindo. o áudio do que desktop, é o que eu medo acho de que deixar a própria dinheiro na volatilidade mesa? do É quando você tá ganhando, Se você acertou a entrada, tá no trade, consegue está botar evoluindo. o áudio do que desktop, é o que eu medo acho de que deixar a própria dinheiro na volatilidade mesa? É quando você tá ganhando,
Você acertou a entrada, está no trade, está o evoluindo áudio do e desktop. é o medo de A deixar própria de volatilidade do mercado está ganhando. Você o acertou a entrada, está no trade, está o evoluindo áudio do e desktop. é o medo de deixar. Vou interromper aqui. Depois eu passo o link para vocês. Até porque ele está pegando a minha própria transmissão e passando de novo, dando eco. Pronto. Já para. Beleza. Depois eu passo o link. É bem legal esse vídeo. Tá ok? Porque mostra justamente como é que é o mercado real, que é o que a gente está operando no nosso dia a dia, todo dia, né? Como antes eu não dava aula em tempo real, com gráfico real, eu sabia que era muito diferente isso que a gente vai fazer esses dias do que de operar ao vivo, né? Então eu gravei esse vídeo para mostrar como é que era, né? Um trader, na hora, a questão da formação dos candles, etc. O medo de perder a oportunidade e o medo de deixar dinheiro na mesa. Está bem nesse vídeo. Depois eu passo o link para vocês. Bom, são 15 para as 9. Não sei você, mas eu estou acabado já, porque passei o dia no pregão, né? Podia não, porque eu comecei hoje às 11. Mas para não interromper no meio do Mark Douglas, vamos fazer um breakzinho agora? Podemos fazer um break? De 15 minutos? Que eu acho que muitos também emendaram em pregão ou estão chegando do trabalho direto para a aula. Aí a gente faz um breakzinho até as 9 da noite. Pode ser? Não, 15 minutinhos para dar para. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou jantar agora, porque depois, quando acabar aqui 11, 11 e meia, eu vou comer comida fria. A mulher já foi dormir. Aí eu vou comer alguma coisa agora com ela. Tá bom? 15 minutinhos, galera. Voltamos às 9 em ponto. Beleza? 9 em ponto, tô aqui. E aí a gente começa agora sair da teoria lá do Daniel Kahneman e entrar diretamente, né, no lado emocional, psicológico, que foi muito bem descrito aí pelo Mark Douglas nos seus dois livros, o Trader Disciplinado, né, The Disciplined Trader, e Trading the Zone, que eu não sei qual o título que ficou em português, tá bom? Então é isso, galera. Daqui a 15 minutos estou de volta. Valeu, até já!